pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso 5º episódio do Pod Clean. Hoje um pouco diferente, né? O apresentador aqui tá um pouco diferente hoje. Então, eu recebi esse convite muito especial de estar aqui fazendo esse bate-papo e é claro que eu amei e não poderia dizer não. Para quem não me conhece, eu sou Graciele Pacheco, diretora da Total Clean, e hoje vou estar aqui, né, com uma pessoa muito especial para a gente, a nossa multifranqueada Valdete Pessim, a nossa Val. Seja bem-vinda, Val. Obrigada pelo convite, viu? Muito Pode bacana. ficar à vontade, porque eu já estou em casa. Vamos fazer esse bate-papo, que a gente quer muito conhecer você, conhecer a sua história. Vamos lá? Bora lá, então. Vamos começar do início, né? Vamos para quem não te conhece, por favor, se apresente para a gente. Quem é a Val? Então, Val, bom, eu sou nascida aqui em Vitória, morei em Cariacica, né, com os meus pais até casar. Trabalhei durante muito tempo numa empresa, né, durante 23 anos na área de vendas. Fiz faculdade de gestão e marketing também. E durante esse período que eu trabalhei nessa empresa durante 23 anos, é uma empresa também voltada para esse nicho de negócio, né, de limpeza de estofados. Então, adquiri uma experiência bacana em relação a isso. Também trabalhei durante um período aí administrando, né, um posto de gasolina. Então, já aqui em existia Vitória. o interesse em empreender, existia essa vontade de ter o seu próprio negócio. O tempo todo. Sempre quis ter um negócio, né? A minha vida era essa, o que eu posso montar, o que eu posso fazer, né? E aí surgiu a oportunidade de conhecer a Total Clean. Estou aqui. Conta um pouco pra gente como que foi esse início, como que você conheceu o Total Clean. Eu sou suspeita a falar, conheço bem essa história, mas vamos lá, a gente quer que todos conheçam a sua história. Tá. Então, com você, né, com a Graciele, que eu conheci a Total Clean. Mas como que a gente se conheceu, né, que eu acho legal. Durante esses 23 anos que eu trabalhei nessa empresa, que inclusive eu levei vários amigos, eu falo assim, a minha rua inteira foi trabalhar nessa empresa, e eu fiz vários amigos, né, ali, entre eles, você. E aí, quando eu saí da empresa, que eu fiquei lá durante 23 anos, lá eu atuei como vendedora, como gerente também, né? Aí eu saí, fui trabalhar no posto. Na época eu saí até porque meu filho estava pequenininho, estava complicado de administrar o horário comercial com o filho, é bem puxado, né? Sim. E depois que eu saí do posto, eu resolvi ser só mãe. Falei, quero ser só mãe, quero cuidar do meu filho e tal, mas não deu muito certo. Como mamãe dizia, você não nasceu para ficar em casa assim, né? Você não se adaptou a ser 100% mãe. Exatamente. Ficar só em casa só por conta disso. Na realidade, eu me adaptei sim, tá? Super gostaria de continuar sendo só essa mãe. Mas tudo bem, eu queria ganhar dinheiro, né? Sim. Bora lá. Aí, em conversa, né? Eu lembro que a gente saiu uma vez, né? Você queria apresentar. Na verdade, antes disso, a gente estava montando um negócio, né? Eu verdade. e você, tinha esquecido disso. A gente Foi montou um projeto, né? Você tinha saído da empresa, eu também. Vamos montar um negócio. E aí a gente desenvolveu um projeto muito legal em parceria com um colega. E o negócio estava bem alinhado, pronto praticamente para começar, mas você precisava voltar ao mercado de trabalho, que você, né, não queria mais ficar parada. E aí surgiu a oportunidade de você trabalhar na Total Clean. Foi. E aí foi muito bacana, você foi para lá e nosso projeto continuou, né, independente de você estar trabalhando, a gente continuou com o projeto. Mas nesses encontros, você começou a me contar como era a Total Clean, até que você me falou que comprei uma franquia. Eu, como assim? Como que você trabalha numa empresa? Como assim? Pra gente Agora era você meio... é franqueada como assim? também? Você trabalha lá ou é franqueada? Não, são as duas coisas, beleza. Então aí você foi, como que é? Você tá ganhando dinheiro? Você trabalha muito? Como que você faz? Aquelas minhas perguntas, a curiosidade, né? Gente, para quem não conhece, a Val, ela é questionadora, perguntadora, vocês não têm noção. Perguntei tudo. Comprei a ideia. Eu lembro que você foi até lá em casa, né? Você foi lá em casa, levou o computador, me apresentou, mostrou o programa. Eu falei, gente, eu já quero. Aí veio a parte de convencer o Wellington, né? Meu marido, né? Para quem não conhece. Vamos lá. E ele, resistente, esse negócio à distância, como que é isso? Não, vai ser legal, a gente vai trabalhar numa capital, lá no norte. Que norte?
capital. Falei, é legal, convenci. Desde o início você queria uma capital, queria um lugar grande, né, Val? Exatamente, eu queria que fosse um lugar grande, queria começar assim, né? E aí, fomos em reunião com o Rodrigo, né? E foi onde eu conheci o Rodrigo, ele muito bacana, explicou tudo, foi muito transparente, né? Explicou toda a situação, mas o Wellington falou, eu só começo, né, se for aqui no estado. E aqui no estado só tinha São Mateus, né? Sim. Disponível. Aí eu falava, eu não sei, ficava naquela, né? Eu não queria começar numa cidade do interior, né? Eu queria começar grande. Mas como ficou naquela, não tem jeito, né? Eu e o Wellington, a gente conversou bastante e decidimos, não, então vamos ficar com São Mateus. Mas aí surgiu Colatina, né? Disponibilizou, né? Era de uma outra pessoa e ficou livre. Aí, opa, vamos pegar Colatina. E aí a fofa, pegamos Colatina e foi incrível, né? Foi uma decisão muito acertada, foi muito bom, porque é muito mais fácil administrar aqui, mesmo sendo longe, está 100 e poucos quilômetros, mas é muito mais perto do que onde eu queria, no norte, numa capital. Enfim. Natal, se eu não me engano. Não, Natal queria... foi. Eu não. Quem queria Natal era o Wellington, porque a família dele é de lá. Ah, eu queria uma outra capital, não lembro qual era, mas era no norte. E ele queria no Nordeste, porque ali ele tinha família para ajudá-lo. Eu falei, gente, não precisa de suporte, a Total Clean funciona, você tá vendo? Todo mundo trabalha à distância, tudo funciona. Ninguém tem parente nas cidades onde eles atuam. Ninguém, assim, que eu conversava. No caso, você, né? Você não tinha parente na sua unidade. E tudo funcionava bem. E eu me lembro que isso chamou muito a sua atenção. Muito. Mas como assim? Você conhece alguém lá na cidade? Eu falei, não. Como que você contratou? Como que você comprou o carro? Como que você levou o carro para lá? Mas como que vai o produto? Tudo isso eram perguntas que vinham assim o tempo todo, né? Sim. E que foi tudo esclarecido. Mas, assim, é legal, assim, é muito assustador no início, porque, de fato, como que isso vai funcionar? Parece que meio que não dá certo, né? Então, até hoje, quando eu conto para alguém como é o negócio que a gente tem, as pessoas, mas como isso funciona? Vai dar certo? Quais são as dificuldades? Tem dificuldade como qualquer negócio, mas tem facilidade também. Tudo depende da gestão, de como você vai conduzir isso, né? Bacana. Mas... E aí, mas fala um pouco mais sobre esse início, né? Vocês começaram com Colatina e com medo ou sem medo, como que foi? Com muito medo. Tiveram dificuldades nesse início? Sim, as primeiras dificuldades, né? Além de ter que entender um negócio, eu tive uma facilidade por já entender do que é limpeza, impermeabilização, que eu trabalhei a vida toda com isso, mas entender esse negócio, que é um negócio à distância, é diferente, né? Sim. Eu nunca trabalhei assim. Então, como que eu vou contratar? E a dificuldade que foi achar uma pessoa? Gente, e aí, enfim, consegui. Conta essa história, essa é boa. Então, eu lembrei, liguei para o Cine, acho que é o Cine de Colatina, acho que é isso. Porque eu já tinha tentado de tudo, eu não achava ninguém, eu já tinha entrado em contato com vários amigos que a gente tem em Colatina, tinha ninguém para indicar. Assim, enfim, não estava. O treinamento estava marcado, tipo, para sexta-feira, e já era quarta-feira, ou seja, tinha passado quase um mês do processo de implantação, né? E eu não conseguia ninguém, eu já estava desesperada. Na quarta-feira, tipo assim, ligo para lá, uma pessoa atende o telefone, eu falo, olha, eu preciso fazer um cadastro, eu preciso que você me ajude a contratar alguém. Ele, o que é o trabalho? Aí eu expliquei o que era o trabalho, né? Um trabalho de fazer limpeza de estofado, a empresa disponibiliza um carro, os equipamentos, dá o treinamento, eu tenho interesse. Eu, hã? Opa! Nossa, tá encerrando o meu contrato aqui, assim que encerra justamente essa semana. Se você quiser, eu já posso iniciar. Eu falei, meu Deus, que glória! Foi uma pessoa muito bacana. É a pessoa certa no lugar certo, né? Gente, a ligação. No momento certo, eu né? fiz a ligação, nem acredito. Quando eu conto assim, deu super certo, a pessoa ficou com a gente muito tempo. Foi muito bacana. Então, esse foi um processo. Comprar o carro é outro processo. Meu Deus, achar um carro na faixa de preço que a gente precisa, né? Sim, um carro bom, um carro conservado e com um preço interessante, Isso, né? Não é fácil. Não. É outra coisa, que luta para conseguir. Ficava ali no OLX dia e noite. Então, o processo que antecede o início ali da abertura mesmo oficial, é bem intenso e cheio de descobertas, dúvidas, dificuldades. Mas o legal é que a Total Clean, ela fica nos orientando, ela vai dar faz isso, busca ali, dá os caminhos para a gente. E a gente vai atrás, mas não é fácil. Mas dá certo. E deu. E iniciamos lá a atividade, eu como vendedora.
eu lembro que a primeira venda foi muito engraçada, assim, porque aquela felicidade, meu Deus, eu vendi a limpeza de um colchão, mas eu fiquei numa felicidade, parecia que eu tinha feito, assim, a venda incrível, mas aí vem a insegurança. Foi difícil essa primeira venda? Ela aconteceu rápido, foi tranquilo? Conta pra gente mais foi super sobre esse tranquilo. início aí, os primeiros atendimentos. E o técnico que estava em outra cidade, como que vocês lidaram com isso? Então, o técnico veio fazer o treinamento aqui com a gente, né? Nós não fomos lá, não. Ele veio para cá em Vitória e fez aqui. Então, assim que terminou o treinamento, ele pegou os equipamentos, o veículo e foi para casa dele. No dia seguinte, já tinha a venda que eu tinha feito. O colchão. O colchão. Na realidade, a primeira. Naquele dia tinha outras vendas, mas essa venda ficou marcada, né? Então, antes da gente iniciar a atividade, já chega muitos contatos, né? Porque você dispara lá os anúncios, né? Enfim, aí chega aqueles contatos e você começa a trabalhar aqueles clientes. Só que é uma insegurança, mesmo eu tendo toda a experiência do mundo, meu Deus, a dificuldade de vender, de falar, ai, meu Deus, eu estou falando errado. Será que eu falei certo? Eu, Valdete, ela não sabe se você está falando certo ou errado. Você fala, vai que vai dar certo. Aí, quando eu fiz a primeira venda, foi uma festa. Eu gritei, eu falei, meu Deus, a primeira venda e tal, abri a ordem de serviço. Quer dizer, a primeira vez que a gente vai abrir oficialmente uma ordem de serviço, então tudo é novo. E aí também é novo técnico. Ele nunca lavou um colchão de fato ali para um cliente. Ele lavou no treinamento. Ai, meu, será que ele vai saber fazer? Será que vai dar certo? Aquelas dúvidas que vêm, né? Sim. E que hoje, engraçado, não tem mais nada disso, né? Mas lá no início era muita dúvida. A gente tá falando da primeira, né? Tudo novo. Tudo novo. Mas deu muito certo, a cliente amou. E, assim, no início, como eu estava começando, eu sempre ligava para todos os clientes. Ficou bom? Ficou tudo certinho? Tinha esse tempo, né? E também eu queria entender se o que eu estava fazendo estava ficando legal, né? A parte técnica, né? Então, a dificuldade, eu acho que inicial foi realmente, para mim, né? A compra do carro e a contratação. E o restante, assim, foi tranquilo, mas é medo, é mais medo do que dificuldade. É insegurança, na realidade. Insegurança é a palavra. Insegurança. Se vai dar certo, se eu estou fazendo certo, aí mexer nessa campanha, que misericórdia. No início eu não entendia nada. Mas eu tive muito suporte. Eu tenho que sempre reforçar isso, porque para mim no início foi muito importante isso. Eu ficava muito perdida, principalmente em campanha, porque é muita coisa nova. Aí você tem que aprender a vender um produto, você tem que aprender a administrar uma empresa à distância, fazer uma campanha. Então, é muita coisa que você começa, mas é o que eu te falo, é que nem a gente falou, é insegurança, porque na realidade está tudo muito mastigado ali, né? Só que você fica inseguro e aí vai perguntando, né? Vai ligando. Ligar para a Graciele. Graciele, me ajuda, pelo amor de Deus. E deu certo. E deu certo. Que bom. E aí começou a colatina, mas quando que você teve esse sentimento? Deu certo? Ai. Quando que você falou assim, olha, agora foi, eu estou me sentindo segura? Em que momento que aconteceu esse? Eu comecei numa época muito boa, que foi outubro, né? Então, quando fechou ali o terceiro mês, quando fechou o ano, né? Acho que foi em 2022 que eu comecei, se eu não me engano. Quando fechou o ano, eu já tinha praticamente conseguido, praticamente quitar meu investimento. Então, não tinha dúvida que o negócio era muito bom. Falei, gente... Em 3 meses você recuperou praticamente em 3 meses. Aí foi a hora que a gente quis avançar. Não, vamos agora para capital. A segunda unidade. Eu quero uma capital, mas não teve jeito. Não fomos para a capital. Aí, São Mateus já havia sido vendida, mas justamente naquela época que a gente resolve pegar uma outra unidade, aí a pessoa de São Mateus, acho que não... Surgiu um repasse. Surgiu um repasse e nós pegamos São Mateus, que é o que o Wellington queria desde o início, e deu certo, foi muito bom. Estamos até hoje com São Mateus. E aí, São Mateus, a gente tocou já tudo muito mais fácil, sem inseguranças, né? As dificuldades, as mesmas dificuldades, mas sem insegurança. Então, é tudo muito mais fácil de lidar, né? Porque as dificuldades é mesmo comprar um carro, contratar uma pessoa. E eu continuei como vendedora, só que isso suga muito. 2 unidades e administrando tudo, mas a gestão, porque não é só vender, né? Sim. Então, eu trabalhava de segunda a segunda. Na realidade, trabalho até hoje, né? Mas lá era trabalhando com vendas de segunda a segunda, né? Era bem intenso. Aí veio um outro repasse, que eu acho que já foi na metade do ano, né? Acho que lá para junho, que era tão sonhada capital. Surgiu o BH para mim. A capital veio. A capital veio mais perto do que eu desejava, né? E foi ótimo. Só que para pegar BH, a condição era que eu pegasse também Guarapari.
outra cidade. Eu falei, gente, mas que coisa maravilhosa, tudo aqui, né, no estado, para mim isso foi muito bom. Então, a condição de pegar BH é que eu pegasse também Guarapari. Então, eu peguei os dois, Guarapari e BH. Guarapari também, uma unidade maravilhosa. E BH é totalmente diferente daqui, porque é uma capital. A administração é tudo muito diferente. Eu não posso nem dizer nem que é mais fácil, nem que é mais difícil. É exatamente o que eu ia te perguntar. Não posso dizer que é, porque algumas coisas que são é melhor? Melhor, por exemplo, a facilidade em contratação é muito mais fácil. Na capital. Na capital. É mais fácil contratar. O que é ruim? É a capital, lá, BH é muito grande, então a logística, o custo é um pouco maior ali, né, para administrar. Você não vai ter só um técnico, você tem mais, né? Hoje a gente tem 5 técnicos lá. Então, administrar 5 técnicos, você precisa de alguém para te dar suporte. Não dá mais para você administrar tudo assim, 100% à distância. Então, eu tenho uma pessoa para me auxiliar ali, né? Na verdade, eu tenho até 2 hoje, assim, né, que me auxiliam, me ajudam muito ali em BH. Então, tem algumas coisas diferentes, cada uma com a sua particularidade, mas digamos que é a mesma coisa. O que seria melhor na capital, eu acho que é a contratação e, é lógico, a demanda, né? Uma capital é muito maior, tem mais chance de venda, sem dúvida nenhuma, do que no interior. Essa é uma questão importante, porque às vezes as pessoas têm aquela concepção de que uma cidade pequena não roda, uma região pequena. Você tem regiões pequenas, cidades pequenas do interior, e tem uma capital muito grande. Então, você hoje tem essas 2 experiências, né? Isso. O que você tem para dizer para essa pessoa que está insegura porque a cidade que ele quer, talvez por alguma questão, é uma cidade com menos habitantes? Sua menor cidade tem o quê? Eu acho que as 3 têm o mesmo tamanho, essas 3 aqui, né? Em relação à população, acho que é praticamente a mesma coisa. Eu não sei qual que seria a menor, mas é praticamente a mesma. Só que Guarapari é uma cidade que tem muito turista, né? Muita gente que não mora lá. Perfeito. Tem casa, mas não mora, né? Estão lá na temporada, né? Em alta temporada. Em alta temporada. Então, assim, em alta temporada, lá as vendas aumentam muito, porque as pessoas começam a chegar para o verão, querem preparar a sua casa. Às vezes a casa está muito tempo fechada. Exatamente. Agora, São Mateus e Colatina, as pessoas moram, então é sempre a mesma média, vamos colocar assim, né? Lá é mais fácil, lá em Guarapari não é assim, mas é uma cidade maravilhosa para se trabalhar, né? Tanto que a gente ficou com 2 técnicos durante muito tempo, né? E agora a gente já vai entrar com um 2º técnico, então a cidade do interior comporta, as minhas cidades, vou falar das minhas, 2 técnicos comportam. Mas comportaria 5 como BH, 6, 7, não sei? Não sei, acho que não, porque pelo número, né, de vendas que a gente tem lá. Mas tudo depende do trabalho e a forma como você vai conduzir ali, porque às vezes a cidade do interior, ela vende tanto que um técnico é difícil suprir, mas às vezes com 2 técnicos você vai vender uma quantidade bacana ali, mas, enfim, respondendo ali a sua pergunta, é bacana trabalhar no interior, é diferente, mas o resultado é bom. Eu tenho boas experiências com as minhas cidades aqui, que agora eu já trato Espírito Santo e Minas, e BH, né? Eu falo Espírito Santo e BH, né? As minhas cidades aqui são bacanas. E por falar em resultados, Val, você, né, como eu falei, é uma referência na rede, tem resultados, né, muito bacanas, ganhou a premiação em 2023. Com Colatina. Com ranking, né, de faturamento por técnico. E a que você considera, o que fez com que você chegasse nesses resultados? O que se difere? Como que você conseguiu chegar a alcançar nesses números, se desenvolver na rede, comprar novas franquias? Conta um pouco disso pra gente. Então, é muito trabalho, né? Eu acho assim, quando eu comprei a franquia, e eu acho que talvez era até um pouco ali cultural, não se via como um trabalho de frente, tipo assim, como o nosso primeiro trabalho principal. Acho que muitos não entendem ainda que a Total Clean ela pode ser seu negócio principal. Então, hoje, para mim, a Total Clean é nosso negócio principal. Então, eu trabalho intensamente. E eu sei que muitos trabalham assim, mas, às vezes, o que acontece? É a equipe,
Então, a gente tem que administrar muito bem a equipe, e nem sempre a gente tem sucesso com isso. Então, não posso falar que é sempre 100%, que as minhas coisas estão sempre 100%. Não, tem meus momentos de baixa, mas eu trabalho muito, como eu te falei, praticamente todos os dias, mas nesse momento de implantação, ou seja, colocar umas vendedoras, vendedora, esse ano eu já devo ter, esse ano não, nesse último ano eu devo ter trocado de vendedora já umas 5 vezes. Por quê? Porque não alcança o resultado que a gente quer. Aí tem uma outra vendedora que está muito bem, ótimo, aqui está ótimo, vamos deixar aqui quietinho, aqui a gente só administra, mas e aqui? Então, às vezes, a gente não consegue o nosso resultado. Então, é o olhar é gestão mesmo, é o tempo todo está focado. É na gestão da sua equipe, de vendas, sua equipe operacional, é gestão de carro, você tem que ver como é que está o seu carro. Se um carro para, por exemplo, eu que só tenho um técnico hoje lá, por exemplo, em São Mateus, o carro para, acabou a sua operação. Ou você aluga e você tem um custo com isso, né? Ou você vai parar. Ou o seu técnico passa mal. Então, às vezes, é melhor você ter 2 técnicos, mesmo não alcançando o que você deseja, para que sua operação não pare. Então, eu falo que o sucesso depende muito da gestão, do lugar que você está, mas principalmente como você trabalha o lugar que você está. Porque não é que tenha lugar bom e lugar ruim. Existe lugares com mais facilidade e outros com mais dificuldade. Esse lugar que tem dificuldade, quais são as dificuldades daqui? O que a gente precisa fazer? Em que momento eu preciso ter 2 técnicos? Em que momento eu preciso, talvez, melhorar alguma coisa? Não só depender da campanha, né? Que nós somos muito dependentes, mas o que mais eu posso fazer? E, assim, essa pergunta eu me faço diariamente. O que eu posso fazer? Opa, hoje eu preciso resolver essa parte de vendas aqui, né? Mas e ali? Eu preciso, ali já está precisando de alguma coisa, já preciso de me movimentar, porque, eu sei lá, vou colocar um outdoor, vou fazer uma campanha diferente. Mas nada mais é do que tudo isso é falado ali, né? Pela Total Clean, né? Cada um com suas experiências, cada um com suas dificuldades. Não é fácil, mas é legal. Tá legal para mim, né? Valeu a pena? Muito. Valeu muito a pena. Você faria de novo? Faria de novo. Mas em algum momento, vamos lá, você pensou em desistir? Todo dia. Quando o carro quebra, quando algum técnico faz algo que não é bacana, cara, todo dia aquela vontade assim. Mas aí também, só ótima, porque me irritou, mas no outro dia já esqueci, já começou tudo de novo. Mas sim, dá vontade de desistir. Mas sabe o que eu penso? Eu já trabalhei tanto tempo, que nem eu trabalhei 23 anos numa empresa e que eu tinha um monte de problema, que também dava vontade de pedir conta. Não pela empresa em si, mas pelos problemas que a gente tem no dia a dia, entendeu? E eu estava trabalhando para alguém. E agora, por que eu não posso passar por isso? E também, vontade de desistir, eu acho que a gente tem. Vontade de comprar mais, a gente tem. Quando está tudo muito bem, ai, meu Deus, acho que eu vou comprar outra franquia. Não vou dar de calma. Vem essas vontades na gente. Mas isso é gestão, isso é trabalhar. Não tem, inclusive, se alguém souber algum trabalho que não tenha problema, eu gostaria, sabe? Mas eu acho que é isso. Se você não trabalha, por exemplo, eu não trabalhava, fiquei muito tempo sem trabalhar, mas eu tinha meus problemas domésticos. Aí você começa a participar de outras coisas. Então, a vida é feita. Isso é viver, né? Sim. É um problema aqui. Só que às vezes é um sofá que às vezes danifica. Fala, meu Deus, eu tenho que pagar esse sofá, não acredito, aquilo chega... Mas está tudo certo, né? Esse é o processo. Quantos problemas, quantas coisas boas acontecem? Quando você coloca na balança, é porque quando os problemas vêm, a gente inflama muito, né? Mas, assim, se o resultado está bacana, os problemas, eles ficam a menos. Quando a gente não tem um resultado muito bacana, poxa, aquele mês não foi legal, e ainda tive problema, aí é aquela hora que você fica, vontade de desanimar. Mas, assim, tenho vontade tenho vontade de desistir? Já tive e vou ter, com certeza, outros momentos, mas eu tô muito feliz, assim, com o que a Total Clean trouxe para a gente no sentido crescimento profissional. A minha forma também de gerir hoje é totalmente diferente de quando eu comecei lá. Nossa, como eu evoluí em relação a... Profissionalmente mesmo, né? Como a gente vai evoluindo, porque... Os profissionais que trabalham com a gente fazem isso com a gente. Vai mostrando, poxa, eu tinha um comportamento que é o comportamento que eu gostaria de ter, né? E falando, gente, isso não está legal. Eu estou me comportando assim, mas eu acho que é melhor me comportar assim. E aí a gente vai mudando, vai evoluindo. Mas tenho uma equipe muito bacana. No momento, eu estou num momento muito bom. Está tudo muito bom, minha equipe maravilhosa, sabe? Então, está tudo muito bem, está tudo fluindo. Então, eu estou naquele momento maravilhoso. Bacana. E o que a Total Clean mudou na sua vida, Val? Além de muito trabalho,
Eu nunca Ótimo. trabalhei tanto. O financeiro, sem dúvida, assim, né? O crescimento profissional. Eu falo que, enfim, a minha vida, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Então, a empresa que eu trabalhei 23 anos, eu evoluí muito, mas muito. Inclusive, uma curiosidade, o meu treinamento foi lá em Goiânia, não foi pela Aplitec, mas foi pela empresa, né? Porque a Aplitec, na época, que vendia impermeabilizante aqui, quando o dono da empresa daqui queria inserir impermeabilização, a gente trabalhava mais na área automotiva, né? Aí eu fui para lá. Nossa, e foi muito difícil, porque eu mal sabia falar direito. Numa cidade que eu nunca tinha nem saído de Cariacica, de Vitória. O máximo que eu tinha ido a Vitória foi para Goiânia, né? E assim, eu não fui muito bem recebida ali pela vendedora. Ela não teve muita vontade de me ensinar. Mas, gente, eu falei, ela vai ver só, eu vou vender. Eu lembro, eu morrendo de nervoso. Fui lá no meio da oficina e comecei a oferecer para todas as pessoas que estavam ali. Obtive um resultado muito bacana. Eu falei assim, gente, tá vendo? Se para outros eu fiz isso, por que eu não vou fazer isso para mim? Então, eu tenho dificuldades aqui, né? Já tive, e tenho, e vou ter, mas aí eu vou com aquela vontade, cara, eu tenho que mudar, tenho que fazer diferente, não posso ficar aqui, né? Sim, sim. O ser humano, às vezes, ele é muito imediatista, né? Nós somos imediatistas. Às vezes, a gente vivemos de momento. Em alguns momentos, está tudo muito bom, está tudo muito ruim. Mas o importante é o saldo que se tira disso tudo. E qual que é o saldo que você tira disso tudo, Aqui, eu sou pisciana, né? Você não me fez essa pergunta antes. Qual foi a pergunta que você tinha feito antes? Que eu me enrolei e não respondi. Nem você lembra, né? Não, é 2 piscianas. Né? Não, mas eu te perguntei o que a Total Clean mudou na sua vida. Então. Mudou, né? Eu falei, tá vendo? Eu falei, gente, eu respondi uma coisa, mas é porque profissionalmente eu tô lembrando assim, o quanto eu cresci na outra empresa, quanto eu aprendi. No nosso posto, eu falei que foi uma faculdade para mim. Foi algo assim que acho que nenhuma faculdade me daria o que eu aprendi ali. E agora Total Clean uma outra faculdade. Estou fazendo pós-graduado, estou fazendo mestrado. Agora é mestrado. Agora já é mestrado. Porque são coisas que só vivendo você aprende. Não tem curso que ensina, só ali no dia a dia, como lidar com pessoas. Eu acho que o grande diferencial é isso. O meu crescimento maior foi conseguir lidar. Eu sempre, não que eu não soubesse, mas assim, lidar ali com a equipe, como lidar com a equipe, isso tem me feito crescer muito, entendeu? Mas, sem sombra de dúvidas, o financeiro, né? Isso mudou muito a minha vida. Muito. Bacana. Então, fez a diferença na sua vida? Fez. Legal. Muito. Tá, e fala um pouco, né? Existe a Val empresária bem-sucedida, existe a Val mãe, existe a Val esposa. E aí, como que hoje você lida com tudo isso, esses vários papéis da Val? Então, minha dedicação maior é para a empresa, né? Mas eu tenho um filho maravilhoso, fofo, né? E a gente, como eu trabalho em casa, e o Wellington também é home office, né? Então, a gente tem a nossa vida, trabalha e fica todo mundo ali. Então, mesmo trabalhando muito, a gente está sempre muito junto, né? Tanto eu, quanto o Miguel, quanto o Wellington, porque a gente consegue almoçar junto quase sempre. Que é coisa rara, tomar café da manhã juntos. Então, mesmo trabalhando muito, a gente consegue ter um contato muito grande. Eu acabei me distanciando muito dos meus amigos, que eu estou sentindo muita falta. Que eu falei que a minha próxima, eu preciso estar de novo, porque eu preciso disso, né? E acaba que o trabalho me sugou muito, me tirou muito esse momento que, para mim, é muito importante. Então, agora, eu tento organizar minha agenda para estar com alguém, né? E são muitas pessoas queridas, né? Que eu gosto de estar. Então, uma coisa assim, que eu sinto falta é isso, de estar mais perto das pessoas que eu amo. E me fala um pouco do Wellington e do Miguel, qual é o papel deles, como que eles te ajudam ou não te ajudam no dia a dia? O Miguel, né? Por exemplo, para vir aqui hoje, eu não queria. Falei, ai, nossa, eu vou ficar sem graça e tal. Vai, mãe, vai ser muito legal. Nossa, vai, eu quero que você vá. Ele foi um incentivador. O Miguel, ele é muito legal, ele me ajuda muito. Muitas coisinhas ali de tecnologia, menino de 14 anos. Ai, meu filho, faz
faz isso aqui que eu não sei, me ajuda aqui. Então, é muito bacana. O Wellington é um parceiro, é tudo, né? Eu dependo muito de muitas coisas. Como ele tem a empresa, o trabalho dele, ele não consegue estar 100% comigo, mas à noite, quando a gente está ali, às vezes alguma manutenção, ele gosta, ele é muito manual. O Wellington tem muita facilidade para consertar coisas. Então, eu falo que hoje a nossa varanda, né, da nossa casa virou um depósito, né, da Total Clean. Eu falei, vou até reformar minha casa porque virou um depósito. Então, lá é a oficina dele. À noite, às vezes, está ali conversando, ele consertando uma politriz e fazendo vídeo, ele se diverte com isso. Para ele é prazeroso, né? Então, ele é um parceirão. Ele me ajuda muito, assim, nessas partes, né? Mas ele não consegue ajudar mais porque ele tem um trabalho dele. Ele trabalha, né, na Atlântica, né, que eu te falei, né? Sim. Tá, você falou sobre a questão de trabalhar em casa, de estar em casa com a família. Hoje a sua equipe trabalha em home office? As vendedoras, sim. Sim, ok. E como que é essa experiência do home office? Então, para mim... Como que é liderar uma equipe em home office? Tem alguma dificuldade? Tem facilidade? Então, a facilidade é se você acertar, né? Quando você acerta, porque o que acontece? Sempre que eu vou contratar, eu tento mostrar muito para elas o seguinte, não pense que é porque você está em casa que você não vai trabalhar. Esse horário de 8 às 17 é da empresa. Você precisa se dedicar. E a minha maior dificuldade é exatamente ajustar isso, porque muita gente confunde que está ali em casa, então acha que pode... já que eu estou em casa, eu vou cuidar do meu filho, ou eu vou ali na padaria e já volto. Então, é um pouco complicado. Quando você encontra uma pessoa que entende isso, então é bacana, você consegue ter um resultado bacana. E administrar a distância é tudo através do controle que a gente tem, né? Através dos nossos equipamentos, do que a Total Clean oferece, tanto do sistema, mas a gente, que nem eu, que trabalho hoje com o DigiSaque, eu consigo administrar, ver como que as meninas estão, se elas estão trabalhando. Eu estou o tempo todo presente, preciso de alguma coisa. Isso é bacana. Como estar presente estando distante? É o WhatsApp, né? É ligação. É um desafio? Muito. Porque como que você está vendo o que ela está fazendo, né? Então, eu até falei, eu vou tentar criar agora, uma das minhas metas, uma rotina de tentar estar pelo menos uma vez por mês ali atuando com elas para ver como é que é a rotina, né? É uma das coisas que eu pretendo fazer. Porque à distância, você diminui custos, mas você também tem outras dificuldades, que é exatamente administrar isso. Eu estou com uma equipe muito bacana. Então, assim, tá legal. Por quê? Como é que você sabe que tá bacana? Porque está tendo resultado. Então, se está tendo resultado, posso ter mais resultados? É isso que a gente busca, entendeu? Poxa, eu tenho esse resultado, será que eu consigo ter mais? Mas tá legal, assim, mas não é fácil administrar à distância a equipe de vendas. É uma coisa trabalhosa. E outra coisa, viu que não deu resultado, não adianta ficar. Porque às vezes a gente fica ali insistindo, né? Não adianta, porque às vezes a pessoa não entendeu o que é trabalhar. Quando eu vou fazer entrevista, muita gente fala, eu adorei a vaga, porque eu trabalho vendendo roupa e eu vou conciliar. Eu falei, não vai conseguir conciliar. Deixa eu te falar, você não vai ter tempo mal para beber água. Não para, o telefone não para, o WhatsApp não para. Quando você não tiver nada para fazer, eu arrumo coisa para você fazer. Vendedora não fica sem fazer nada. Então não me interessa. Eu falei, realmente não é a vaga para você. Não. Porque muita gente acha que consegue conciliar com outras coisas e não consegue, né? Trabalha bastante a vendedora. É verdade. E nessa questão, Val, entre a parte de vendas, a parte operacional, a gestão da equipe, o que você acha mais desafiador para você? Eu acho que eu acho que, para mim, o desafio maior é gerir aquelas questões, quando acontece algum desafio com algum cliente ali, né? Alguma situação. Eu acho que isso é um pouco mais... Não é mais problema, não é mais difícil. Gera mais estresse para a gente, né? Lidar com alguma coisa. Graças a Deus, a gente tem muito sucesso na resolução ali dos problemas, mas nem sempre é fácil para resolver. Então, acho que, para mim... seria lidar com aqueles problemas que acontecem no dia a dia, né?
alguma coisa que um técnico não teve um resultado que o cliente esperava, como resolver isso? E ali entrar em contato, porque o nosso objetivo é que fique tudo 100%. E 99,9% do resultado é perfeito, mas tem aquele que a gente precisa fazer os ajustes, né? Sim. Todas as empresas, não tem empresa que não tenha dificuldade ali, né, com alguma situação. Mas eu acho que para mim é isso. Sim, E, Val, deixa eu te perguntar, hoje, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está pensando em investir em um negócio, que tem todas essas inseguranças que você citou, que teve também do início, essa pessoa que acha que, como que eu vou gerir uma unidade à distância, ou como que eu vou começar um negócio se eu nunca empreendi? Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Para quem nunca empreendeu, esse negócio é o melhor negócio, porque tem todo o suporte para você empreender, né? É uma franquia. Então, para quem nunca começou, você não começa do zero, você já começa com alguém te auxiliando, né? Mas se for a Total Clean, analisar bastante a área que você vai comprar. Como que é aquilo ali? Mas não analisar quem estava lá antes. Porque quem estava lá se dedicou, de fato aquele negócio era o negócio principal dele ou era só mais um negócio? Porque tem gente que tem vários negócios. E como que a pessoa que tem vários negócios vai se dedicar 100% a um negócio, né? Então, assim, como que é aquela gestão daquela pessoa? Esquece isso. Você analisa a cidade, analisa como que é qual a população, qual a renda, o que eu poderia fazer em volta. Então, com a Total Clean, se eu tivesse que começar hoje, a primeira coisa que eu ia analisar, na realidade eu já fiz isso antes, talvez porque eu tive uma orientação muito boa em relação a gente conversou, eu sou muito curiosa, né? Eu perguntei tudo e mais um pouco. Quanto você está ganhando? Eu não esqueço, eu já vou logo direto. Está ganhando quanto? Para mim o que importa é isso, né? E aí eu fui indo, então eu fiz muitas análises, né? Para escolher tanto que eu queria, eu não estou lembrando a cidade que eu queria, mas era uma cidade muito boa lá no norte, que eu sei que está bombando. E eu analisei muito, falei, gente, essa cidade é perfeita, porque daqui a pouco essa cidade vai crescer muito. Então, não é analisar só agora, quais as possibilidades. Então, se eu fosse hoje iniciar um negócio, eu iniciaria uma franquia, Total Clean, né? Uma franquia, porque eu acho que já me dá um suporte. Hoje que eu entendo isso de franquia, eu achei muito bacana. Sei que nem todas as franquias dão o suporte que a Total Clean, porque dá, né? Porque uma das coisas que eu falo isso até para a Rodrigo, que me admira muito, é porque eu percebo que a Total Clean o tempo todo está investindo em inovação. Ela não para, o tempo todo ela traz uma novidade, uma coisa. Então, eu estou do lado de pessoas que querem crescer, e é isso que me importa. Está o tempo todo querendo crescer ali, né? Movimentar a empresa. Então, eu me sinto segura aqui. Então, se eu fosse hoje comprar uma franquia da Total Clean, eu iria analisar com muito cuidado o lugar que eu iria iniciar. Né? Existem cidades, todas as cidades são boas, todas as cidades podem dar resultados, sim, mas tem as que são melhores, então eu vou buscar que for melhor para mim em vários aspectos, né? Distância, população. Tá, eu entendo muito a sua fala, até porque você veio de unidades de repasse, né? Então, as unidades de repasse, às vezes, com certeza vai surgir, será que o local não é bom? Será que não deu certo? Você teve essa insegurança? Você teve esse medo em alguma das suas unidades? Tive. A principal foi Guarapari e São Mateus. Por quê? Então, porque exatamente eu levei em consideração ao que o gestor anterior estava conduzindo, entendeu? Você teve preocupação também com relação ao número de habitantes? Achou a cidade pequena? Então, como eu já estava em Colatina, isso para mim não era um problema, porque Colatina, a população, como eu falei, é mais ou menos a mesma coisa, né? Uhum. Mas quando eu iniciei em Colatina, sim, eu achei pouquíssimas pessoas. Porque eu queria uma capital, eu estava no negócio da capital na minha cabeça. E assim, mas ao mesmo tempo eu ia ter problema familiar, meu marido não queria, eu não ia ter o apoio dele, então eu tive que ceder. E foi muito bom, né? A gente conversou, quando eu falei, nós conversamos, chegamos a um acordo, vamos para Colatina. Mas eu falei, gente, essa população pequena, pelo amor de Deus. Mas aí quando você começa a pensar, todo mundo tem sofá. É verdade. Quem não tem sofá, assim? Mas os sofás são mais simples. Tá, mas muita gente tem sofá e muita gente não troca de sofá. Sempre, porque o sofá não é uma coisa barata. Agora, lavar um sofá de vez em quando, dá para fazer para muita gente. E aí deu muito certo. Val, você falou, né, sobre o suporte da Total Clean.
Fala um pouco mais para a gente. O que você acha interessante? O que tem de bom no suporte da Total Clean? Então, exatamente o suporte. Tem um suporte muito bom, principalmente para quem está iniciando. Assim, porque eu acho que isso é legal da pessoa saber. Quando a gente está iniciando, são muitas dúvidas, são muitas inseguranças. Eu não sei, assim, hoje como que é, mas da minha época era muito você, né? Você e a Cecília logo em seguida, né? Sim. Então, assim, eu ligava, aliás, até hoje, recentemente eu tive um problema muito grande, liguei para o Rodrigo, ele me atendeu, ele estava numa reunião, achei aquilo o máximo, sabe? Ele me atendeu, me deu um suporte de um problemão muito grande que eu estava e que se resolveu, graças a Deus. Então, assim, esse suporte, isso traz segurança para a gente, né? Então, no início, que a gente está super insegura, como fazer isso e aquilo, eu entendo. E ainda por cima tem uma rede de apoio, de certa forma, que nem eu. Quando eu entrei, acabou que vários amigos meus também compraram franquia. E, de certa forma, a gente fica trocando. Val, você faz isso? Eu ligo para outro, como você está fazendo? Troca a experiência. Eu ligo para muitas pessoas e pergunto, como você está fazendo isso? Né? Porque eu acho que o tempo todo a gente tem que buscar, se alguém está dando certo, eu quero saber por quê e como. Eu posso copiar? Dá para mim? Eu vou fazer igual? Então, eu acho assim, além da Total Clean, ainda existe uma rede de franqueados que você acaba conversando e conhecendo, que é muito bacana e que troca muita experiência e te ajuda bastante. Isso é interessante. Você veio e aí veio trazendo seus amigos. Trouxe. Irmã. Irmã. Minha irmã, Tacida, um monte de gente. Que bacana. A gente só indica aquilo que a gente gosta, né? Você me indicou, né? É verdade. Eu vim por você, né? Isso aí. Bacana, Val. Então, e vamos lá, a gente já está quase chegando no final, né? Passando rápido, a gente vai conversando aqui, não vai vendo a hora passar, né? Mas vamos lá, a gente já chegando no nosso término, no nosso final. Mas eu gostaria de que você falasse, né? Aqui já partindo para o final, se você puder dar um conselho para alguém que está inseguro, que vai começar um negócio, ou para alguém que não está vivendo um bom momento, como você mesmo falou, às vezes a gente tem momentos de altos e baixos, né? Você já teve esses momentos? Já. Então, exatamente aquela coisa que você perguntou, você já deu vontade de desistir? Já. Sim. Então, porque é aquele momento que você não está bem, ou as vendas não estão bem, ou então um monte de carro quebra. Carro quebra. Então, aquelas coisas que acontecem, né? Tem problema? Claro que tem problema, né? Não tem negócio que não tenha. Mas aí, quando você aí as coisas também começam a mudar. Quando você começa a se dedicar um pouco mais, poxa, será que eu estou me dedicando o tempo necessário para resolver isso daqui? E eu acho assim, eu me dedico muito, né? Sei que nem todo mundo pode fazer isso, porque tem outros negócios. Mas conselho é complicado dar, né? Porque eu acho assim, se tá ruim, o que eu posso fazer para melhorar? Essa é a minha vida, né? Tá ruim aqui, tô mal, mas também não fico mal muito tempo, não. Vira a página. Amanhã, o que eu vou fazer de diferente, né? É assim que funciona. Mas dar conselho, não sei. Não sei. O seu exemplo é um conselho? O meu exemplo tá ruim, eu tento melhorar. Mas se realmente tá impossível, né? A gente tem que buscar coisa para ser feliz. E outra coisa, a gente tem que estar bem, né? Sim. Eu acho que o tempo todo você tem que estar bem no seu trabalho. Eu falo muito isso até com a minha equipe. Eu quero que todo mundo esteja feliz. Não está feliz, precisa falar, porque acho que a gente tem que estar bem, né? Onde a gente está. Mesmo trabalhando muito, mas até isso tem que ter um tempo, né? Porque a vida não pode ser só trabalho, ou só festa. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? A gente precisa, tudo tem que ser um equilíbrio. Mas agora, esse mês eu preciso trabalhar muito. Ok, é só um mês, é só um período, é só uma semana, não tem problema. Você só não pode só trabalhar. Você não pode só farrear, né? A vida é um equilíbrio. Tem que ter os objetivos, né? Exatamente. E quais são os seus objetivos? Quais os objetivos da Val? Nossa, gente, parar de trabalhar? Não. Coincidência, eu já estava falando, eu falei, nossa, olha, sabe o que eu acho que eu desejo, assim, uma coisa... Acho que eu quero tanto aquela coisa de praia, de relaxar. Eu fui recentemente agora para o camping, foi tão maravilhoso, assim, sabe? Eu acho que eu quero pegar um motorhome, andar por aí, relaxar. Mas para isso eu preciso trabalhar um pouco mais para conseguir ter esse tempo mais livre, ter uma equipe mais equilibrada. Por isso que eu estou falando, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é me estabilizar um pouco mais para realizar alguns sonhos, né?
Sonhos é uma coisa, um assunto interessante, né? É. Você tem sonhos que você ainda não realizou, Val? Então, talvez seja isso, viver com mais leveza, né? Mas, a minha vida, tudo é tão assim, né? Acho que eu sou muito satisfeita com tudo, né? As coisas vão acontecendo, né? Mas talvez seja isso, ter uma... Eu não vou falar viver viajando, mas eu acho que viajar é algo que vai me deixar muito feliz. Poder viajar mais. Mas viajar relaxada, né? Porque a gente hoje viaja, né? Eu falo que a gente viaja, não tem momento de paz, né? A gente viaja, mas o telefone toca. Então, como a gente tem... A partir do momento que você assume essa postura de empresário, acabou, você é empresário de segunda a segunda. Enquanto a sua empresa funciona, você também tá ali, né? Independente de onde você está. Então, isso é muito bom na Total Clean, a flexibilidade. Mesmo trabalhando, às vezes eu vou lá, por exemplo, para casa da minha mãe, fico lá, e a minha mãe, você está trabalhando, que legal, estou lá, estou com ela, mas eu estou trabalhando. Então, isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos que você gostaria de não estar fazendo nada, nem sempre é possível. Né? Então, talvez é isso, buscar um pouco mais de tranquilidade assim, na minha vida. Eu acho que é uma coisa que eu desejo muito. Tá, e se hoje, Val, já agora a gente vai finalizar, hein? E se hoje a gente fosse definir a Total Clean em uma palavra ou em uma frase, o que você definiria a Total Clean para você? A Total Clean para mim, veio a palavra confortável, né? Porque me trouxe um conforto muito grande. Trouxe conforto? Trouxe. Para você, para sua família? Sim. Que bom. Val, muito obrigada por você ter vindo aqui, por ter compartilhado a sua história. Obrigada pela confiança. Eu que agradeço o convite. Não sei, eu falei muita coisa e saio falando, sou tagarela, né? Mas acho que foi legal, isso aí. Espero sim, ter compartilhado aqui bastante coisa e poder ajudar, né? Mas, enfim, é contar um pouco da nossa história. Foi bacana. Isso, história linda. Obrigada. Pessoal, chegamos ao fim do nosso 5º episódio. Espero que tenham gostado.